com seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, por estarmos neste culto, meu Deus. Começar o nosso dia na tua presença e na tua casa é para nós uma honra, é um privilégio, é algo, meu Deus, do qual nós nos alegramos, nos orgulhamos. Se dá para dizer que nós temos orgulho em alguma coisa, esse é o nosso orgulho. É de estarmos na tua presença, é de vivermos, meu Deus, para o Senhor, de que o que fazemos, de que onde estamos é para o Senhor. Eu oro e peço, meu Deus, venha ao nosso encontro, derrama sobre nós do teu Espírito Santo, e que naqueles, meu Deus, em que o Senhor já vê o teu Espírito, que a cada dia seja Ele quem venha encher-nos de tudo aquilo que procede do Senhor. Alegria, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, paz. Aquilo que vem do Senhor para alimentar e o ser humano se ficar a cada dia mais parecido com o Senhor. O domínio próprio. Aquilo que tanto nós necessitamos em momentos inusitados, inesperados, que é que sai de verdade o que está em nós. É o que prova muitas vezes, é o que dá a resposta do Espírito que está em nós. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos encher, nos enche do teu Espírito, Senhor, que para estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, fazendo a tua vontade, que para buscarmos o Senhor, meu Deus, fora da tua presença, da tua casa, aliás, fora de uma igreja, de um templo, onde nós devemos ser o nosso templo, que o Senhor, meu Deus, nos ajude, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor não permita que a nossa luz se apague, por não, meu Deus, nos enchermos de azeite. Eu oro para que o Senhor nos dê visão, sabedoria, que a tua unção seja derramada sobre nós e que em cada parte da nossa vida seja visto que o Senhor está conosco, que o Senhor é por nós, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Eu peço perdão por todos os pecados que nós cometemos, pelos erros, falhas, imprudências, inconsequências, cada uma das palavras que saiu da nossa boca sem um propósito, sem ter começado no Senhor. Cada atitude, cada passo que foi dado na carne, cada, meu Deus, reação onde não foi, meu Deus, o teu Espírito quem nos conduziu, mas a mentalidade que não é do Senhor, mas a mentalidade, meu Deus, da carne. Eu te peço agora, nos perdoa por cada seta, por cada dardo inflamado do diabo que nós recebemos. Não os que ele lançou, porque é a função dele, lançar dardos, lançar setas, mas, meu Deus, com o conhecimento que temos, a nossa função é não aceitar, é não receber, é rejeitar, é nos proteger usando o escudo da fé. E eu oro pedindo perdão por cada vez que nós aceitamos e nos submetemos, Senhor, a esses dardos inflamados. Nos ajuda. Venha ao nosso encontro. Abençoe esse culto, abençoe esse dia. Eu consagro ao Senhor esse dia, esse culto, e peço a unção, o poder, a graça do Senhor
peço resposta para os nossos clamores e eu declaro, meu Deus, que a tua bênção seja a nossa realidade. Em nome de Jesus, que o Senhor conduza esse culto, essa palavra e a nossa vida. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto nas tuas mãos. Nós que estamos aqui e todos aqueles que estão, meu Deus, nessa transmissão, eu peço poder, eu peço unção, eu peço a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, o melhor tempo da minha vida. Diga, nada menos do que isso é o que eu vou viver. Amém? Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. E vamos primeiro aqui para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, eu e você, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar que hoje os cursos mais caros que podem ter numa faculdade, eu não tive a curiosidade de buscar quais são. Acredito que medicina deva estar entre os mais caros. Imagina que você vai lá, você passa horas, né? Medicina, por exemplo, você passa período integral, né, aprendendo, sai de uma sala, de um laboratório e entra em outro, e fica anos ali aprendendo e ouvindo dissertações, instruções, ensinamentos, vendo imagens, mas sempre tem alguém, sempre tem uma pessoa ali, um doutor, né, um mestre, que ele está ali dizendo para você, olha, isso aqui é esse aqui, isso aqui é tal órgão, isso aqui funciona assim, aqui tem essa cavidade, aqui tem esse tecido, aqui o tipo de célula é assim, enfim. É assim que é. Então você aprende com alguém. E de repente, se você aprender bem, se formar, se especializar, depois se graduar neste nível, você também pode um dia instruir, pode dar aula, pode formar outras pessoas. Aqui, agora vamos ler de novo esse versículo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você para e pensa no professor da faculdade, ele aprendeu com alguém. A pessoa com quem ele aprendeu, aprendeu com alguém. E a pessoa com quem ele aprendeu, também aprendeu com alguém, e assim vai acontecendo. Mas houve um momento em que a primeira pessoa não aprendeu com alguém. A pessoa aprendeu na vida. Foi fazendo, foi experimentando, foi vivenciando, foi vendo e fazendo suas anotações, foi vivendo e as suas experiências foram sendo registradas e aquilo foi se tornando livros, materiais, aquilo foi se tornando
cursos, como é até hoje, né? A cada tempo aí nós estamos vendo novos cursos, né? Coisas que antes não tinham uma faculdade, hoje você já vê. Alguém que pegou aquela matéria, né, e ela foi tão importante para determinado segmento da sociedade que ela se tornou também uma área de formação e, consecutivamente, uma área de interesse. Nós temos algo muito maior do que isso. Porque tem coisas, a Bíblia está dizendo que tem coisas que ninguém nesta terra vai nos ensinar. Ninguém vai ser o predecessor, ninguém vai ser a referência para algumas coisas, mas Cristo será. Sim, tem coisas que nós aprendemos com Deus. E Deus está ávido para ensinar-nos coisas que nós não aprendemos com os nossos pais, por exemplo. Ah, quantas coisas, né? Ou que a gente não aprendeu com os nossos pais, ou pior, que aprendemos errado com eles, que pegamos deles, e que era um mau hábito, que era uma atitude ruim, que não funcionou para eles, e enquanto nós vivemos daquela maneira, também não funcionou para nós. E a Bíblia diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Como? De que maneira Deus nos tem dado? Gratuitamente. Olha que bênção. Quanta coisa Deus está nos dando, só agora já. Eu fico pensando pelo que já está acontecendo aqui na minha cabeça, na minha mente. Revelações. Tem coisas que eu falo aqui e eu percebo a fertilidade nos pensamentos. Olha, isso aqui é assim. Olha, isso aqui vem de Deus para você. Isso aqui, no caso, né, eu vou pensar, isso aqui vem de Deus para mim. Isso aqui é algo que ninguém me ensinou. Isso aqui é algo que eu não fiz um curso. Isso aqui é que eu vejo, que eu penso, que eu percebo. Isso aqui que eu tenho uma boa inclinação. Eu vejo que é um dom de Deus na minha vida. Porque a gente tem inclinações na vida, algumas ruins. Tem gente que tem uma inclinação ruim. Eu, por exemplo, por tanto tempo na minha vida, a inclinação para a qual eu cedia mais, e isso veio de família, era a inclinação da mentira. Você vai dizer, a inclinação existe? Existe. Mas hoje, eu já não tenho mais a mesma disposição, facilidade, abertura para ceder a esta inclinação. Uma inclinação que também era muito forte na minha vida, a inclinação da avareza, sabe? Aquela pessoa que ela é mesquinha, ela é segura, ela é avarenta, porque ela não tem generosidade, ela sempre está pensando que ela precisa segurar, né? Tudo que é material, o dinheiro, as coisas, você tem uma roupa, um calçado, um acessório, uma peça de alguma coisa. Você tem um valor na sua carteira ou na sua conta, seja não, eu preciso segurar, eu preciso guardar, eu preciso resguardar isso, porque né, nunca se sabe, um momento pode aparecer uma necessidade, ou então eu posso ter uma oportunidade de comprar algo que eu quero muito, que está num preço maior e que daqui a pouco pode ficar mais barato, então eu não posso dar, eu não posso usar, eu não posso abençoar, semear, porque eu vou precisar. Então era uma inclinação.
Mas também nós temos inclinações, que às vezes nós não sabemos, né? Que aí a gente chama às vezes de dom. A gente chama às vezes de talento. A gente chama às vezes de vocação, que nada mais é também de uma inclinação, só que é uma inclinação que vem diretamente de Deus. Porque, por exemplo, depois que eu passei a ouvir a palavra e conviver com pessoas, no meu caso, mais especificamente, estar mais próximo da bispa, eu fui descobrindo que uma coisa que está em mim, que veio de Deus, e que aquilo testificou quando eu fui vendo, quando eu fui ouvindo, quando eu fui acompanhando, né, de perto, eu, por exemplo, percebi a generosidade. Não, eu não sou avarento. Eu não sou essa pessoa como eu vivi até então. Há em mim o toque, a direção, há em mim uma percepção de quando é um momento de fazer uma semeadura, de semear na obra, por exemplo, de abençoar alguém. Isso não só materialmente, porque tem momentos que você tem o material para você dar, para você investir, para você abençoar, mas tem momentos que a necessidade e a oportunidade não é material e o que você tem para dar é superior ao material, é superior a coisas, a dinheiro, a objetos, a roupas, por exemplo. É superior a dinheiro, por exemplo. E aí você percebe. Por quê? Porque você não tem mais a mente do mundo, você não tem mais o espírito do mundo, porque você não recebe, cada vez que se coloca aí, ó, onde está agora, para ouvir a palavra de Deus, você trabalha a sua percepção de vida. Então, você recebe uma direção de Deus, ó, é assim que eu trabalho. Ou como o livro da bispa, é assim que eu funciono. E como que Deus funciona? Pela fé. Deus quer que você creia quando é Ele quem está falando com você, quando é Ele quem está levantando um assunto em você que você mesmo não ouviu, não aprendeu, não foi treinado para aquilo. E por que nós vemos lá em Hebreus 11 uma galeria, né? Um registro, um inventário humano com as pessoas que fizeram a diferença no tempo delas, na época delas, com pessoas que foram extraordinárias, pessoas que superaram o poder da morte, os perigos, que venceram guerras de forma surpreendente, pessoas que viveram e que provocaram milagres. Por quê? Porque foram pessoas que não abafaram a ação do Espírito do Senhor por meio da vida delas. Elas deixaram, em algum momento da vida delas, de cada uma delas, elas deixaram de ser os fracassados. Quem é o fracassado? Aquele que ele reage apenas. Vai falar, mas a gente não tem que reagir? Olha, tem coisas que reagir está atrasado. Né? O fracassado costuma reagir. O vencedor é aquele que percebe uma ação do Espírito Santo por meio da sua vida. Como eu estou dizendo para você, eu não preciso, nem sempre quando eu faço uma ação que envolve dinheiro, que envolve uma doação, nem sempre eu ouvi uma palavra naquele momento que disse, dê, ó, faça. Nem sempre que eu faço uma oferta, eu escuto uma palavra que fala de oferta, de dízimo.
Porque hoje eu creio que Deus ele fala diretamente comigo e às vezes você ouve até valores, por exemplo. Né, ó, isso aqui agora é momento de fazer assim. E eu penso, hoje eu creio, né? Eu não teria pensado isso sozinho. Eu não teria chegado a essa conclusão, eu não teria chegado a essa percepção se não fosse Deus requerendo algo de mim. Mas não é só nisso. Quantas pessoas, e pela misericórdia de Deus, a qual eu sou grato todo dia, eu sou grato a Deus todo dia que eu agradeço pela misericórdia de Deus. A minha mente, o quanto que a minha mente era um emaranhado. E eu percebo dia após dia, né, a leveza, sabe, aquela linha que era, eu lembro quando eu era pequeno, soltava pipa, que às vezes caía, né, ficava aquele bolo de linha. Eu, particularmente, nunca consegui desenroscar aquilo sem ter que cortar, quebrar. Mas dizem que tinha gente que conseguia, né? Eu nunca vi pessoalmente, mas dizem. Minha mente, às vezes, quando eu olho para trás e eu penso algumas coisas, era desse jeito. E hoje eu vejo, às vezes, uma linha esticada. Sabe, aquela coisa que tem começo, meio e fim. E eu não dou esse crédito a mim, mas a Deus. Eu percebo quando tem uma direção, ó, isso aqui é assim. Eu percebo quando há uma força para algumas coisas. Porque tem coisas que, como eu disse para você, até no mundo, teve alguém que começou. Teve alguém que deu o primeiro passo, teve alguém que gerou aquilo, teve alguém que criou. Nós já lemos lá no comecinho do ano, na primeira semana, alguns nomes que não são comuns. É ou não é verdade? Eu não lembro agora se foi Nimrod, o nome de um homem que ele foi um caçador, né, vitorioso, que está lá nos primeiros, lá nos descendentes lá dos primeiros. Aí você vê aqueles que foram instrumentistas, que tocavam instrumentos. Você vê aqueles que foram agricultores. Com quem eles aprenderam? Com quem? Os exploradores, os desbravadores. Homens que fizeram a diferença, que não tiveram uma referência nessa terra. Para algumas coisas existe referência. Você pode pegar uma pessoa e modelar ela como um pai, você pode modelar ela como uma mãe. Olha, eu gosto dessa atitude dessa mulher, ela como esposa, ela como mãe. Por isso que nós temos mulheres. E a Bíblia fala, né, no Novo Testamento, mulheres, sejam um exemplo, vocês mais velhas, Então, deixa eu falar com aquelas que já têm mais de 30 aqui, né? Não estou chamando de velha, estou dizendo mais velha, né? Você que já tem 30 hoje, que já, né, enfim, já tem uma idade aí, né, que já viu alguma coisa na vida. Não viu muita, mas já viu alguma coisa. Você tem que ser um exemplo, uma referência e, claro, uma boa referência para as moças mais novas, que algumas nem tiveram referência dentro de casa, não tiveram a mãe, né? Você vai falar, não, mas a mãe de uma moça, por exemplo, de 18 anos, ela vai ser mais velha que eu. Então, mas dependendo do contexto dela, dependendo do lugar, dependendo da vida, se a mãe dessa moça de 18 não temeu a Deus, não tinha valores ligados à Bíblia com relação à família, essa moça agora que está prestes a se casar, a conhecer um homem, a começar a vida dela, no trabalho, em algum lugar, de repente essa moça não sabe nada, não sabe se portar, não sabe se relacionar,
não sabe se submeter, não sabe viver. Então aí você, mulher de Deus, que foi criada no temor, você que foi criada ouvindo a palavra, aprendendo com também mulheres mais experientes, com mulheres de Deus, que você via quando aquele homem imbecil, aquele homem tolo, aquele homem bruto, rústico, ele não tinha uma boa atitude, você viu aquela mulher de Deus sendo sábia, e ela sem gotejar, né, sem gritar, sem brigar, sem discutir, você viu ela ganhando o marido dela sem palavras. De repente a sua mãe, a sua tia, a sua avó, de repente teve aquela obreira, teve aquela pastora, que você olhava para ela, às vezes via, né, que a vida difícil que ela tinha, e você via ela lá. Chegava no fim do dia, ela estava lá, vestida para servir ao Senhor, estava ali alinhada e ainda tinha condições, apesar de que ela tinha vivido, apesar de que ela tinha passado com o marido, com o filho, com o irmão, com o trabalho, com cobrança, com isso, estava lá. Não, esse é o tempo do meu Senhor. Apesar de tudo, eu sempre tenho tempo, eu sempre estou bem, eu sempre me produzo, eu sempre me rendo ao meu Deus. Aleluia. Eu tenho o orgulho de dizer que eu conheço mulheres assim. Tem mulheres assim na igreja. Mulheres que não tiveram um bom marido, mulheres que não tiveram um pai. Eu estou falando literalmente, tem mulheres que não tiveram um pai, porque tem gente que tem vários pais, né? É ou não é verdade? Tem gente que tem um pai biológico, tem um pai espiritual, tem um pai emocional, tem um pai profissional, tem um pai que é o pai do marido que se tornou pai também. E tem gente que não teve um pai na vida, um. O único pai foi Deus. Tem mulheres, tem a bispa e tem obreiras, pastoras e obreiras na igreja que dá orgulho. Eu poderia aqui, mas não vou ser injusto a esse ponto, citar algumas delas que eu conheci e que eu conheço algumas, inclusive, que já faleceram, ou seja, dormiram no Senhor. Algumas que, inclusive, o velório delas foi uma alegria. A tristeza foi perder aquela referência, aquela mãe, aquela obreira, aquela bênção, mas que foram uma bênção, um tempo que serviram a Deus. Então, hoje tem moças, e aí eu digo, 30 anos é uma moça ainda, mas hoje já tem mulher de 30 que pode ser referência para mulher de 20, de 18, de 15, que às vezes não teve referência em casa. Homens que devem seguir o mesmo caminho, que devem, né, olhar, ver. E aí você pode dizer, não, mas tem coisa que não é. Às vezes a gente disse uma vida porque ouviu de alguém que não é a nossa linha, que não é a nossa, que não é a nossa área. Eu fui tolo nesse ponto, que por muito tempo na minha vida, por muito tempo, eu acreditava que a minha área eram coisas. Lidar com número, lidar com objetos, lidar com bens, lidar com documentos, lidar com papel, lidar com situações. Então, tem um negócio para resolver, tem que ler, tem que descobrir uma brecha para resolver uma situação, tem que ir até um órgão, que você tem que protocolar algo, você tem que administrar algo, ok. Ah, gente, não gosto de lidar com gente, não, é difícil, não lido bem, não conheço, não consigo, não gosto, não quero. Você vê. Aí você vai se rendendo a Deus, você vai ouvindo Deus. Você não fica ouvindo aquela voz
de uma mente que foi forjada no pessimismo, no negativismo e principalmente a mente da incredulidade. Você para de dizer, você para de falar, né? Frases como, eu não gosto de pessoas, eu não gosto disso. Você começa a aprender. Então hoje, por exemplo, que eu estou aqui, né? Já algumas pessoas, quando falaram comigo, ou quando falam, e quando perguntam do que você sente mais saudade do Brasil, eu falo, eu só sinto saudade de pessoas. Tem coisa que é diferente. E particularmente eu digo, para você que fica naquela dúvida, estilo de vida, enfim, o melhor lugar para se estar é onde Deus tem para a gente. O lugar que você tem convicção, Deus me plantou em tal lugar. Porque quando Deus planta, a gente pode estar na terra que o Isaac estava. Você sabe que você vai criar raízes profundas, a terra pode ser seca, e todo mundo estar dizendo assim, ó, é uma terra improdutiva, não dá nada. Deus plantou, Deus mandou, você vai criar raízes profundas, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Então, que lugar é melhor? O lugar que Deus tem para você. Agora, é claro, tem uma cultura, tem hábitos, tem coisas que você passa mais de 40 anos vivendo, vendo, recebendo, se acostumando, depois há uma dificuldade. Mas, o que mudou? Hoje, o que importa para mim são as pessoas, não as coisas. O que realmente, tanto que uma das coisas que eu agradeço a Deus todos os dias é de prioritariamente as coisas mais importantes da minha vida estarem comigo aqui, que são a Iana e a Linda. Porque assim, eu ainda não tenho uma mala de 10 quilos comigo aqui. Né? E você vai falar assim, tem coisas que te faz falta, todo dia você pensa, você lembra, por se tivesse isso aqui a me ajudar, isso aqui a me favorecer, isso aqui a aliviar, tem. Mas quando eu olho para elas e as vejo e convivo, e está lá desde o momento que você toma o café da manhã, e você vê coisas, você olha inclusive, né, quando as demais coisas, apesar de você precisar delas, algumas você precisa, né, para a vida, mas você fala, não, o importante são as pessoas. Isso foi uma coisa que Deus mostrou. Não foi alguém que ficou falando tanto isso como uma frase, né? Porque tem gente que ouve isso todo dia e não mudou. Tem gente que ouve todo dia, o que importa são as pessoas. O que importa são as pessoas. Quando a pessoa vai escolher, o que ela escolhe? O dinheiro. Quando a pessoa vai tomar uma decisão na vida dela, pelo que ela escolhe? O dinheiro. Então, por exemplo, aqui já é uma resposta para algumas pessoas. Tem gente que tem que tomar uma decisão. E uma coisa que eu venho falando aqui, inclusive, para algumas pessoas. Quando você tiver que tomar uma decisão que aquilo vai causar uma ruptura que pode não ter volta na tua família, pensa bem. Porque você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser reconhecido por algumas coisas, mas tem valores que não se recuperam. Coisa você recupera, dinheiro você recupera. Valor, alguns não. Então, nós aprendemos com Cristo. Tem coisas que essa palavra aqui está trazendo para você como uma revelação mesmo. Olha, eu tenho ouvido algo, eu tenho percebido que Deus tem trabalhado determinada área da minha vida. Que Deus tem trabalhado determinada situação comigo. Eu não posso dizer para você, graças a Deus, que essa mente aqui é a mesma do dia 7 de fevereiro de 2024.
Não é. E eu repito, graças a Deus. Ah, mas em 2024 você considerava a tua mente uma boa mente comparada com a de 2023? Sim. Mas comparada com a de 2025? Não. Prefiro a de 2025. Eu quero mais disso. Eu quero mais da mente de Cristo. Eu não quero mais ser o fracassado que espera que situações aconteçam e algumas delas serem perdidas, desperdiçadas, para aí, por exemplo, me tocar. Ai, meu Deus, está acontecendo isso, então agora eu vou reagir, agora eu vou fazer alguma coisa. Não, essa é a mentalidade do mundo, a mentalidade que veio de alguém, a mentalidade que pode ter vindo do pai, algum pai, não é literalmente e não somente o pai biológico. Mas aí eu já te dei a linha que a gente tem pais na vida, como a gente tem mães, tá? Porque às vezes você fala, ai, não passou homem na minha vida. Você, quando ouvir isso, que não é pai o seu caso, é uma mãe. Quer dizer, é uma mulher que foi uma referência numa área, ou é um homem que foi uma referência numa área. Uma pessoa que você conviveu tanto que aquela pessoa passou a ter uma função de pai, uma função de quem você recebia, aprendia, de quem você modelava de alguma maneira, né? Você ficou tão perto que você passou a falar igual, você pensou, não, você passou a falar igual, você passou a agir parecido com aquela pessoa. Eu vejo, né? Tem gente que é uma esponja. Esses dias ainda, né, eu estava ouvindo alguém cantar num culto. Está aqui a Tamires, né? Que também é uma bênção na minha vida, em nome de Jesus. Esses dias ainda eu brincava, né? Falava sério mesmo. Acho que eu falei até no culto. Né, que lá na Taquari eu tinha os canários, quando eu ia fazer o culto, que eu ouvia cantando, né? Que Deus deu um canário, que é a Tamires, né? Então a gente ouve de manhãzinha aqui o canto que aqui não sei por que não tem, né? E olha que tem verde aqui em volta, hein? Aqui tem muito mais verde do que tinha em São Paulo. É engraçado isso. São Paulo é aquela selva de pedra, né? Pelo menos em volta ali da Taquari ali não era tudo. Você só vê construção, prédio, concreto, indústria. E eu ouvia todo dia antes, a hora que eu ia fazer o culto, às vezes eu ouvia ali naquela região da igreja um ou outro passarinho cantando, né, tal. Aqui eu não escuto nada. Vocês escutam um passarinho cantando aqui? Hã? Eu nunca ouvi. Aí, não ouve. O pessoal não ouve aqui também. Né? Eu também não ouvi. Então, aí já que não tem passarinho, Deus mandou a Tamires, que é o nosso canário, né? Então, mas sou grato também pela sua vida, Isaac, sou grato pelo Jonatas, sou grato pela Júlia, né? Então, não vamos. Esses eu posso citar que são os que estão aqui no dia a dia também, né? Graças a Deus, obrigado, Jesus, porque a vida da gente com as pessoas que Deus dá é uma vida melhor. Então, gratidão é você agir, né? Não é só dizer ou saber. A gente não guarda a gratidão, a gente expõe. Aliás, gratidão, aprenda isso. Gratidão não se guarda, não se esconde. Gratidão se expõe, se demonstra. Então, eu vejo, e eu falava, né, da pessoa, né? Eu ouvi uma pessoa e achei que era outra cantando. E eu disse, nossa, né, tá assim, tal. A pessoa já modelou alguém, né? Que está perto, que está próxima, né? Aí quando eu estava ainda falando, achando que era uma pessoa, a Tamires ainda que disse assim, não, é tal pessoa. Eu falei, nossa, olha já, só que é uma pessoa ainda, né? Como é que eu vou dizer assim? É uma pessoa ainda verde no seu estilo musical. E você vê que a presença de alguém próximo à pessoa está influenciando bastante ela para aquele estilo que ela está adotando de música.
né? Quando eu ouvi, achei ser uma, era outra, na verdade. E aí, ela que falou, não é tal pessoa, é tal outra pessoa. Eu falei, nossa, mas que tá parecido, tá, hein? A maneira de falar. Aí você vai falar, é a pessoa. Não é a pessoa. Eu sei porque quando eu estava lá em São Paulo, a pessoa cantava de uma outra maneira, né? Agora já está seguindo um outro caminho, vamos dizer assim, né? Então a gente é modelado. Você pode estar sendo modelado por mim agora, mas eu realmente quero que você seja modelado por Deus. Né? Então, que tenha uma palavra, que tenha um exemplo aqui, que encaixa bem na sua vida, que te ajude a pensar agora, a entender. Mas eu quero o que nós lemos aqui. Ó. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, de que maneira de novo? Então, tem coisas que são caríssimas, boníssimas, importantíssimas, preciosíssimas, e que já diga assim, ó, obrigado, Deus, porque Deus está te dando gratuitamente nessa manhã. Deus está dando entendimento, Deus está dando percepção, e Deus está fazendo principalmente uma coisa aqui, Deus está nos colocando à frente do que alguns de nós fomos uma vida, que é aquele tipo de pessoa fracassada, que não agia, que não tinha iniciativa, que não via algo e já estava ali, ó, fazendo, que não esperava ter o sentimento, não esperava a emoção boa para fazer, mas você está percebendo, você está entendendo que tem coisas que é Deus que te dá, Deus te dá primeiro, Deus coloca em você primeiro, e aí chama do que você quiser, vocação, talento, dom, capacidade, oportunidade ímpar, chama do que você quiser, é Deus. É Deus te dando gratuitamente, é Deus te mostrando, é Deus ampliando o seu horizonte, para que você não fique parado no lugar em que está. No lugar espiritual, primeira coisa, para que não fique parado emocionalmente, esperando ali que alguém venha te alimentar, igual se você fosse um filhotinho de passarinho no ninho, para vir ali a mamãe passarinho com o bico dela cheio de alguma coisa que ela já mastigou e fez virar uma papinha e colocar dentro do seu bico. Não precisa disso. Você recebe de Deus gratuitamente. Tem coisas que é igual os cursos. Hoje alguém que ensinou alguém, que ensinou alguém, que ensinou alguém, que ensinou alguém. Mas um dia teve uma pessoa que foi o primeiro conhecedor nisso, o primeiro caçador, o primeiro instrumentista, o primeiro cantor, o primeiro desbravador de lugares. Teve o primeiro. Tem coisas que Deus faz de mim, faz de você o primeiro naquilo. Talvez você não... mas tem outras pessoas no mundo que fazem isso. Que tenha. Mas, de repente, você não teve referência para aquilo. Quantas pessoas, quantos de nós que não teve referência espiritual em casa? Não teve uma mãe. Eu, graças a Deus, tive uma mãe que orou por mim, que me colocou dentro da casa de Deus. Que abençoada seja minha mãe por isso. Recompensada por isso. Tem gente que não teve, tem gente que é o primeiro, tem gente que é pioneiro na sua casa espiritualmente, que não teve um familiar que orou por si, que clamou por si, que jejuou por si, que pagou um preço. Ó que bênção, como que aconteceu isso? Quem é que comunicou com você? O Espírito de Deus. Em determinado momento ele colocou em você essa fome, essa sede, ele fez você perceber ele falando com você, mas a obra de Deus não parou. Deus continua falando, Deus continua trabalhando e Deus quer fazer ainda mais na nossa vida. Deus quer que nós tenhamos a mente dele, a mente de Cristo, para que pela mente de Cristo venhamos romper ainda mais, venhamos crescer ainda mais
e que venhamos receber mais que Deus tem para derramar, que Deus tem para fazer. O melhor o Senhor guardou até agora. O melhor vinho, o melhor tempo, e eu só vou viver se eu for o odre novo, se eu for a pessoa com a mente de Cristo, se eu for a pessoa que eu ouço e eu obedeço a Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. E eu quero que você agora, de cada percepção que Deus já te dá, neste momento, de cada uma, quais percepções Deus te dá já? Quais? De repente, não é nem agora que Ele está te dando, Ele já te deu no momento que você estava ouvindo a palavra. Você foi percebendo, isso aqui é Deus na minha vida. Isso aqui é Deus falando comigo, isso aqui é Deus me mostrando. Isso aqui, como acontece comigo, é Deus trabalhando na minha vida. É Deus agindo na minha vida. Então deixa Deus agir, deixa Deus te conduzir, deixa Deus trabalhar seu caráter. Deus tornar você uma pessoa, primeiro de tudo, é uma pessoa mais consciente e consecutivamente mais grata. Porque quando nós temos mais consciência da vida, nós também somos mais gratos. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que ela não tem consciência. Sabe, ela ainda tem uma visão um tanto distorcida da vida. Sim. Ela tem uma visão bastante distorcida da vida. Ela não vê, tem ciscos, tem argueiros, tem traves na frente dos olhos dela. E Jesus é maravilhoso. Jesus disse, né? O que a gente vê até hoje do jeitinho que ele disse. Você que está falando para o teu irmão, tira o cisco do seu olho. Por que você não vê a primeira trave que está na frente do seu? Tem gente que está cobrando mudanças de pessoas quando a pessoa não mudou. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por essa manhã, por essa palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor hoje, meu Deus, venha falar com cada um. Eu sei que o Senhor já falou, que o Senhor está falando, que o teu Espírito Santo está tocando, que o Senhor está, meu Pai, trabalhando a nossa vida. Eu sei. E eu oro para que cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus, que cada um aqui seja, meu Pai, tocado pelo Espírito Santo e que seja convencido pelo Espírito Santo e que perceba a obra, a ação, o mover do Espírito Santo, porque Ele quer usar a boca, usar o corpo, usar a mente, usar as mãos, usar a vida dessa pessoa para obras poderosas, para que ela seja uma referência, para que ela seja uma luz acesa, para que ela dê, meu Deus, o sabor, para que ela dê o gosto que está faltando em algumas coisas. Que ela veja, meu Deus, que ela saiba, que ela faça
que ela esteja, meu Pai, e que ela ocupe o lugar que o Senhor colocou ela. Quantos lugares vazios ainda tem para serem ocupados? E não apenas, meu Deus, ocupados pela matéria, o corpo físico, mas serem ocupados, meu Deus, com qualidade, com poder, com unção. E eu oro agora para que a unção do Senhor possa fluir por meio de nós. Que a unção do Senhor possa fluir por palavras que falemos, por obras, meu Deus, que realizemos, por uma postura que te agrade, meu Deus, que coloque, meu Pai, venha conotar outra visão de vida, outra posição, outra visão, meu Pai, de mundo. Hoje as pessoas que têm olhado e que têm conduzido o mundo, tem faltado nelas a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Pai, conte conosco, para que nós venhamos, meu Deus, iluminar mais esse mundo. Começando, meu Pai, por iluminarmos a nossa casa, iluminarmos, meu Deus, o lugar onde nós estamos. Que nós mantenhamos, meu Deus, os templos onde o Senhor nos plantou, iluminados, porque já existem templos hoje, meu Deus, que estão apagados. Há templos hoje, meu Deus, que chamam de igrejas onde não há nenhuma luz acesa. Nenhuma luz acesa. Porque falta o Senhor dentro desses templos. Como teu anjo, o Senhor falou para uma das igrejas que o Senhor estava do lado de fora. Tem igreja que pode estar cheia de gente, cheia de pessoas e vazia do Senhor. E eu oro, meu Deus, para que não sejamos assim, para que não vivamos assim, mas que a nossa vida seja onde sempre aparece a Tua pessoa, Senhor, onde aparece o Teu amor, onde aparece, meu Deus, os frutos do Teu Espírito. Que a nossa boca comunique, que as nossas mãos pegue, segure, realize, que a nossa presença transmita, transfira os frutos do Teu Espírito. Que o Senhor esteja conosco, nos use, nos abençoe, nos leve, meu Deus, a lugares que ainda não chegamos, lugares mentais, lugares espirituais, lugares emocionais e também em lugares físicos que o Senhor tem conosco para nós e que quer nos levar para lá. Eu peço, meu Deus, agora que o Senhor venha responder a cada clamor, a cada oração, e eu declaro que cada projeto de conquista, meu Deus, seja materializado. Senhor, receba agora cada oração e aquilo que cada um apresenta, clama, declara, meu Deus, ao Senhor, para que seja transformado, projetos, meu Deus, serem materializados, sonhos serem realizados. Senhor, por que não? Por que não? Porque sonhos, meu Pai, vêm do Senhor. O Senhor é quem mostra, o Senhor é quem fala, o Senhor comunica ao nosso coração, e do que o nosso coração está cheio, a nossa boca fala, confessa, e eu confesso, meu Deus, projetos materializados, eu confesso prosperidade do teu povo, eu confesso cura, libertação, eu declaro, meu Deus, casamentos restaurados, eu declaro filhos voltando da fazenda dos porcos e vindo, meu Pai, e ocupando lugares na casa do Senhor. Eu declaro, meu Pai, projetos sendo, meu Pai, realizados, saindo do papel e se tornando palpáveis, visíveis, materiais, concretos. Eu declaro, meu Pai, pessoas sendo levantadas, promovidas, eu declaro pessoas curadas, eu declaro, meu Pai, famílias unidas e salvas, o Senhor trazendo, salvando, transformando, eu declaro, meu Pai, pessoas enriquecendo para serem colunas da Tua obra, se tornarem, meu Deus, como aqueles governadores distritais que Salomão tinha, em que cada um a cada mês cobria todas as necessidades do templo, do palácio, daquele reino, meu Deus. Quanto dinheiro, meu Pai, está sendo investido na imoralidade, na corrupção,
na destruição, no sofrimento humano, naquilo que vai gerar, meu Deus, sofrimento. Levanta pessoas e dá capacidade, dons, talentos, visão. Coloca, meu Deus, nas mãos dessa pessoa os recursos que ela não tem. Coloca na mente dela, Senhor, os pensamentos que ela não tem. Para que ela, meu Pai, seja próspera, para que ela seja rica, para que ela, meu Pai, assuma um lugar, um papel, uma condição que ela nunca imaginou ser, mas hoje ela projeta. E eu declaro que o projeto dela seja pequeno, perto da realização que o Senhor vai fazer, perto da obra que o Senhor vai realizar. Eu concordo, meu Deus, agora com cada oração. Eu concordo com cada clamor, com cada palavra que sai da boca do teu povo. Eu concordo, meu Deus, com sonhos sendo realizados, com famílias restauradas, pessoas curadas, libertas, transformadas. Eu concordo com a tua bênção. E eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.